Queridos, todo homem e mulher que de fato creu em Cristo Jesus é constituído pelo Senhor reino de sacerdotes. Mas, inclusive mulher, na Bíblia nós vimos domingo retrasado que a primeira pessoa, depois da ressurreição de Cristo, que exerceu sacerdócio foi uma mulher chamada Maria Madalena. Vocês se lembram lá em João capítulo 20, quando ela então viu o Senhor naquele jardim, não havia reconhecido Ele, então o Senhor chamou-a pelo nome, então as escamas dos seus olhos foram caídos, e ela então reconheceu que era o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus disse algo muito importante para ela, disse assim: vai ter com os meus irmãos, e disse para ele: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Agora, nós temos que tirar da nossa mente, porque a Bíblia não diz dessa forma, que a função sacerdotal é de todo filho de Deus. Qual é a função de um sacerdote, sacerdotisa? É trazer Deus para as pessoas, é ensinar as pessoas o caminho de Deus pela sua palavra. E são muitas funções, né? Há aqueles que são cabeça do lar, que tem a função sacerdotal ali no lar também, muito interessante, que é ensinar, cuidar da sua esposa, ensinar os seus filhos no caminho que se deve andar, porque até quando eles forem velhos, não se desviarão dele. Então, a responsabilidade do homem como cabeça do lar é muito grande, mas a mulher também exerce a sua função de sacerdote ali no seu próprio lar. Ela que cuida de absolutamente tudo. Quando você vai receber, você que é casado, vai receber uma visita em casa, você fala para sua esposa: pode ficar tranquilo, ela vai deixar tudo limpinho, ela vai se preocupar com a limpeza, com a arrumação, é a função dela. Às vezes nós colocamos os homens em um lugar onde eles não deveriam estar, onde Deus não os colocou ali, porque a função sacerdotal é de todos os santos. Quem que é o santo? É aquele que creu na sua morte e ressurreição com Cristo, tem Cristo habitando no seu interior, porque o santo habita nele, o santo que habita em nós nos torna santos. Claro que é um processo de santificação em nós, porque dia a dia, aquela pessoa, o Senhor Jesus, que habita em nós pelo seu Espírito, o próprio Espírito vai moldando a nossa vida de dentro para fora. Agora, tem que tomar muito cuidado com religião, porque a religião, ela coloca nas suas costas cargas, fardos, você precisa, você tem que ser assim para se tornar uma pessoa melhor. O Evangelho, ele diz que você precisa de crer em Jesus Cristo, como o dia vem o outro dia, o próprio Senhor vai trabalhando na sua vida, Ele vai lhe moldando, Ele vai mudar o seu falar, Ele vai mudar a sua postura, o seu comportamento. Até, inclusive, até hoje, em algumas circunstâncias, a minha esposa fala assim: amor, essa não é uma linguagem de um santo. Porque desde a minha adolescência até a minha 36 anos de idade, minha fase adulta, eu convivi no meio esportivo, jogador de futebol, vocês sabem. E a gente aprende muitas gírias, falar muitas besteiras. Então, o Senhor vai desconstruindo isso em nós dia a dia. Vai mudando a nossa maneira de falar, a nossa linguagem, como Ele queria mudar com o povo de Israel lá do Egito. Vocês se lembram? Que Deus começou a mudar o paladar deles. Eles comiam lá no Egito alho, cebolas, uma série de coisas. Aí Deus traz para eles o maná,
que era aquele pão do céu. Queria mudar também o linguajar dele, porque eles não faziam outra coisa a não ser murmurar, reclamar. Uma pessoa que ela é habitada pelo Senhor Jesus Cristo, queridos, e quem é Jesus Cristo? A palavra fala que Ele é tudo. Se Ele é tudo, Ele é também a nossa alegria. E aquele que de fato teve a convicção de que seu pecado foi tirado, e que agora o Espírito habita nele, está em nós, porque nós temos que crer. Às vezes a pessoa fala assim: eu tenho uma grande fé. Tem fé, fé demais não cheira bem. Às vezes tem grande fé, às vezes ela nem sabe o que é fé. E diz que tem uma grande fé. Tem aquele texto que fala de Gálatas 2:20, que nós fomos crucificados com Cristo e morremos, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Se você creu que você morreu com Cristo, a fé não é algo que Deus vai dar para você. A fé é uma pessoa. Jesus, Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é a sabedoria, Ele é a nossa alegria. Cristo é a nossa alegria. Então, quem tem Cristo tem uma alegria imensurável. Mas, queridos, nós ainda estamos dentro de um corpo, onde temos uma alma. E a nossa alma, ela tem uma tendência muito grande em murmurar, em reclamar. Quando você vê um cristão murmurando, eu já ouvi casos e vi casos também. Esse meu vizinho diz que é cristão, mas ele só murmura, só reclama da vida. Esse Deus que ele crê, eu não quero para mim. O nosso Deus e Pai é o Deus de toda graça, que em Cristo fez tudo por nós. E hoje nós vamos ver uma das funções sacerdotal, que é a adoração. Vamos compreender essa palavra adoração. Vamos ler aí no nosso boletim, texto em negrito, Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos ter uma palavra de oração, buscando a direção do Senhor para esse tempo de comunhão da palavra. Nosso Pai, graças te damos pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos como Igreja do Senhor. Pai, nos dá nesta oportunidade espírito de sabedoria e de revelação para compreendermos as Escrituras. Não há em nós nenhuma capacidade de compreender algo que é tão profundo, Pai, e ao mesmo tempo tão simples. Pai, nos dê a sabedoria para que então entendamos aquilo que Tu dizes. Ministra aos nossos corações, revela algo mais de Cristo, para que possamos crescer nele. Repreende toda ação que se levanta contra o Teu conhecimento. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, esse tempo. Cuida deste ambiente, abençoa e fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse texto aqui que nós lemos começa dizendo o seguinte: por meio de Jesus. Por que por meio de Jesus? Porque por nós mesmos nós não conseguimos oferecer sacrifícios a Deus. Mas não é aquele sacrifício como muitos têm anunciado, que não é bíblico. Hoje em dia é muito comum, irmãos, a gente perceber que há pessoas que usam a própria palavra de Deus para o enriquecimento de si mesmo. Vocês têm que se sacrificar, trazer dinheiro para a igreja para que sua vida seja abençoada. Isso é uma mentira. Mentira infernal, porque a Bíblia diz que na pessoa de Cristo, Efésios 1:3, está escrito assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Cristo é a nossa vida. Deus, Ele canalizou todas as suas bênçãos em Cristo e colocou Cristo dentro de nós.
Irmãos, que riqueza nós temos, nosso amado Senhor. Ele é a nossa vida. Ele é, por exemplo, ele disse lá em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Queridos, ainda que neste mundo nós vamos passar por uma série de intempéries, ventos contrários, muitas dificuldades, mas essas dificuldades, Deus transforma todas elas em nosso favor. Imagina se na nossa vida não tivesse dificuldade e sofrimento. Seria tão sem graça. Como é que nós iríamos crescer? Não é assim? A criança, quando ela começa a andar, ela toma alguns tropeções e cai. Às vezes rala o joelho, mas ela está crescendo, está se desenvolvendo. Mas nós, espiritualmente, Deus, o Pai, por amor a nós, Ele vai criar circunstâncias, muitas vezes dolorosas, para fazer com que, através dessas circunstâncias, nós venhamos a crescer. Estão me compreendendo, irmãos? Então, Deus, o Pai, Ele é maravilhoso. Falei para vocês, uma vez, quando Santo Agostinho, ele orava a Deus, dizendo o seguinte: Senhor, cadê os sofrimentos? Tu esqueceu de mim, cadê os sofrimentos? Porque ele tinha uma convicção de que enquanto havia sofrimento na vida dele, obstáculos, era Deus moldando o caráter dele para que então ele pudesse crescer no conhecimento do Senhor. Irmãos, muitas vezes, como disse C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus para chamar a atenção dos nossos ouvidos. Porque se Ele não infligir dor em muitas pessoas, elas não vão se chegar a Ele, não tem interesse no Senhor. Você tem observado que a gente busca os nossos próprios interesses? Mas, irmãos, Deus, Ele nos deu tudo, Cristo é tudo. Então, quando eu creio que Cristo é minha vida, Cristo é tudo. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Se eu tenho tudo, do que mais eu preciso? De mais nada. Ele é a minha vida, vida eterna. Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria. Ele é a minha mansidão, a minha longanimidade. Ele é a minha paciência. Ele é meu domínio próprio. Nós somos muito estourados. Jesus foi muito duro com aqueles religiosos. João Batista também disse assim: raça de víboras. A nossa natureza, irmãos, sem a vida de Cristo, é de víbora. Ah, quem me dera se nós fôssemos cobra, né? Mas é víbora. Cobra não faz mal, mas víbora faz mal. Quer conhecer uma víbora? Cerca uma pessoa ali na frente, pisa no rabo dela para você ver o que ela faz com você. Você pode até perder sua vida. A nossa natureza, ela é terrível, mas Cristo veio para tirar essa natureza nossa, pecaminosa, raça de víbora, e colocou no seu corpo na cruz, e por causa do meu e seu pecado, que Ele levou sobre si na cruz, Ele deu aquele grande grito que era o grito meu e seu: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele grito de Cristo na cruz era o nosso desamparo. Hebreus 2:9 vai dizer que Jesus na cruz, Ele provou a morte por cada um de nós, a nossa morte. Porque eu e você, nós já nascemos contaminados com o vírus da morte. Romanos 5:12, a palavra fala assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então você pode ter certeza de uma coisa: dentro de pouco tempo você também vai morrer. Agora a pergunta é: onde você vai passar a eternidade? Você tem certeza da tua salvação? Como eu posso ter certeza da minha salvação, irmão? Jesus disse que sem Ele nós nada podemos fazer. E Ele disse em João 14,6 que Ele também é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai a Deus senão por Cristo. Hoje as pessoas estão buscando a Deus, é poder de Deus, é buscar Deus, mas cadê Jesus Cristo? Sendo que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o justo, 1 Pedro 3,18 diz assim: Jesus é o justo que morreu pelos injustos, que somos nós, para nos conduzir a Deus. Olha que maravilha que é isso, irmãos. Nós nascemos
pecadores. Mas não soa bem você ouvir aquele versículo que João Batista, quando viu Jesus em João 1,29, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O que é o pecado? Pecado é aquilo com que nós nascemos. O pecado produz pecados, é a fonte produtora de pecados. Agora Cristo veio para tirar não os pecados, mas o pecado. Pecado é a fonte que produz os pecados, e foi lá na cruz, quando Jesus Cristo foi crucificado, quando ele foi levantado da terra numa cruz, a Bíblia diz que ele nos atraiu a si, nos puxou a ele, porque nós não teríamos condições de ir a ele. Ele veio até nós e nos levou para a cruz. Jesus não morreu na cruz sozinho. A mesma Bíblia que diz que Jesus morreu na cruz, também afirma que eu e você também morremos com ele. Porque enquanto eu e você não crê nessa verdade, nós não podemos dizer que somos filhos de Deus em Cristo, irmãos. Nós somos só evangélicos, crentes, católicos. Jesus não veio buscar e nem fundar uma religião. Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Percebe, irmãos? Isso é tão lindo, é tão precioso. E agora nós vamos caminhar aqui hoje um pouquinho sobre a questão de adoração. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Essa palavrinha sempre aqui, ela é muito interessante, porque tem pessoas que não conseguem louvar o Senhor em meio às tribulações. Essa palavra sempre aqui não foi colocada por acaso. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Uma pessoa que é habitada pelo Senhor, ela é totalmente habilitada a oferecer sacrifício de louvor ao Pai. Eu estou nessa escola de aprendizado, como foi o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei passar fome, como ter em abundância. Tanto sei ser honrado, como ser desprezado. O perigo nosso aqui, irmãos, é sermos honrados. Muitas pessoas não sabem quando ela começa a receber louvores. Ela se incha, né? Ela fica, como se fosse uma bexiga. Qualquer espinho já murcha. Então, é um aprendizado, irmãos. E o Espírito Santo está aí para nos orientar, para nos ajudar, para que possamos então oferecer ao Senhor sempre sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? Não estou dizendo aqui que vai ter circunstâncias, de repente você perde um ente querido que você tanto ama. Você não vai se alegrar, você vai se entristecer. Mas lembra o que a Bíblia diz em Salmos 35? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que a alegria vem? Porque Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa alegria. Ele é aquele que nos consola, aquele que nos conforta. Cristo é a nossa sabedoria, Cristo é a nossa redenção, a nossa santificação. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, como nós não vamos oferecer sacrifícios de louvores a Ele? Aquele que fez tudo por nós, aquele que nos ama. Queridos, Ele é maravilhoso. Agora, na adoração, queridos, há literalmente milhões de distrações neste mundo que vai entrar em nossa vida diariamente, para que de alguma maneira todas elas estão disputando a nossa atenção para nos afastar do Senhor. Ou em outras palavras, o mundo aí fora vai de alguma maneira tentar com todas as suas forças introduzir em nós algo tão maravilhoso que se pareça com o nosso Senhor. Por isso que nós temos que olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Queridos, nós adoramos a Deus no templo.
Não é que nós vamos sair da nossa casa, vamos vir para esse local de reunião. Irmãos, isso aqui não é igreja. Isso aqui é um monte de tijolos. Isso aqui é templo. Agora, a igreja é que se reúne aqui. Lembra de 1 Coríntios 3, verso 16? Lá está escrito assim: porventura não sabeis que sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? E que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, o que é o templo de Deus? Eu e você. Não podemos dizer que vamos lá no templo, Rua Acre 260, vamos lá porque Deus está lá. Deus não está aqui. Deus está aqui dentro, está aí dentro, se você crê. Eu e você, nós somos templos de Deus. Então, a Bíblia nunca vai dizer que isso aqui é igreja. Vamos lá na igreja? Não, nós vamos na reunião da igreja. A igreja, o que é a igreja? A igreja não é pessoas. A igreja é Cristo nas pessoas, menos as pessoas. Como é que funciona? Lembra do texto de Gálatas 2, versículo 20? Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, igreja é Cristo em mim, menos eu, Cristo em você, menos você. É que nós temos uma tendência de nos valorizarmos demais, né? Olha, você tem valor. Queridos, nós temos valor. O valor que nós temos é o valor que Cristo nos avaliou. Por exemplo, você tem aí um carrinho aí, meia boca, um Fuquinha aí, 67. Quanto que vale um Fuquinha 67? Se fosse para, R$1.500? Tá bom, o motorzinho tá bom, tá filé. Mas, de repente, chega o Bill Gates. Fala, olha, eu quero comprar o teu Fuquinha. Aí você fala para o Bill Gates assim, quanto é que você dá nele? Aí eu dou $2 milhões. Opa! Quanto que passou a valer o meu Fuquinha? $2 milhões. Agora, quanto valor nós temos? Qual que é o valor que Deus dá para nós? Quanto que você acha que vale? Quanto que você acha que vale? Tem um texto na palavra de Deus, em Isaías 41, 24, lá está escrito assim, olha, eis que sois menos do que nada. Se nada é nada, o nosso cientista brasileiro, Adalto Lourenço, ele definiu nada, uma linda definição. O que é nada? Nada é nada. Agora a Bíblia vai mais fundo, diz assim, eis que vocês são menos do que nada. Que valor nós temos, né? Um vírus já nos leva à sepultura. Recentemente morreu um colega nosso, essa semana agora, ia voltando para Campo Grande de motocicleta e bateu de frente com um carro. Um jovem rapaz, muito bonito, de 33 anos, ele nunca pensou, sonhou que iria falecer naquele dia. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Nós estamos aqui hoje, mas quem aqui é capaz para garantir vida até amanhã cedo? Quem sabe nessa noite você vai dormir e não acorda mais? Por isso que a palavra fala, irmãos, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Nós ficamos tão preocupados com as coisas desta vida. Temos que ter isso, temos que fazer aquilo, temos que ser os melhores. Queridos, nós temos que vencer errado. Não estou dizendo que temos que ter responsabilidades, mas em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Porque Ele já venceu tudo por nós. A vitória é certa, a vitória é concreta. Mas se nós não dependermos dele, irmãos, onde que nós vamos parar? Então,
nós adoramos ao Senhor no templo. Eu e você, a palavra fala que a nossa casa, o teu corpo, é casa de oração. Você pode ter comunhão com o Pai, você pode adorá-lo no seu espírito. Primeiro que Ele nos amou aqueles que creu nele. Agora, o que é interessante, olha que coisa preciosa. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3. Aqui nós temos uma declaração muito importante que nos chama a nossa atenção. Nós estamos nas mãos do Senhor. Que coisa preciosa. Diz assim, Deuteronômio 33, verso 3. Na verdade, amas os povos. Observa aqui que Deus, o Pai, Ele é amor e o amor ama. Ele ama os povos. Agora, observa aqui a parte B. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Queridos, não faz bem para nós sabermos que nós estamos nas mãos do Pai, nas mãos de Deus? Que coisa linda, irmãos. Saber que Ele nos ama tanto, Ele ama, Deus não faz acepção de pessoas, por isso que Ele amou a todos. Mas aqui diz que os teus santos, os santos são os filhos de Deus em Cristo Jesus, estão na tua mão, eles se colocam a teus pés e aprendem, eles têm prazer em aprender a tua palavra. Que lindo é isso, irmãos. E João vai dizer o seguinte, João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Muita gente fala que é de Deus, mas não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Pode ser crente, evangélico, religioso, mas não é filho. Filho tem que ter a natureza de Deus dentro de si. E ela não sai nunca mais. Isso é maravilhoso. Então, a primeira função nossa, por tudo aquilo que Ele é adoração. Adorar o nosso amado Senhor. Olha, eu gosto muito daquele texto de, não sei se recordam, lá em Mateus capítulo 26, não precisa abrir, de 6 a 13, ali, querido, segundo o costume judaico, quando uma moça, ela estava prestes a casar-se, ela deveria adquirir um vaso ali de alabastro cheio de perfume, preparando para o seu casamento. E se levasse o vaso de alabastro cheio de perfume, ela seria bem sucedida na sua casa, no seu casamento. Era um costume lá judaico daquela época, né? Mas se levasse um pequeno vaso, frasco, ela não seria muito bem sucedida no seu casamento. Mas certa vez o Senhor Jesus estava lá na casa de Maria, e Maria ela tinha enchido aquele perfume, ela também pretendia se casar. Ela pegou aquele vaso cheio de perfume e derramou na cabeça de Jesus, e aquele cheiro daquele perfume inundou toda a casa. O que ela fez, irmão? Foi um ato lindo de adoração, porque ela amava tanto o teu Senhor, que ela tinha o que era de mais precioso, ela derramou sobre a cabeça do seu amado Senhor. Entende, irmãos? Que adoração linda, que adoração preciosa foi aquela, irmãos. Então, sabe por que a primeira coisa que nós devemos fazer como sacerdotes é adoração? Sabe por quê? Abra sua Bíblia comigo, em Isaías 61, é a nossa primeira função, Isaías 61, de 5 a 7. Olha que texto precioso. Temos aqui uma belíssima declaração. A palavra, ela diz assim, olha, Isaías 61, a partir do versículo 5, vamos ler até o 7. Olha só, presta atenção. Estranhos, essa palavra aqui, estranhos, é estrangeiros.
Nós éramos estrangeiros também nesse mundo. Hoje nós pertencemos à família real, à família bendita do Senhor. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Olha o versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. O que é perpétua alegria, irmãos? Uma alegria que não se acaba nunca mais. Por quê? Somos habitados pelo Senhor da alegria. Ele habita em nós, Ele está em nós, Ele é a nossa alegria. Que maravilha é isso, irmãos? Então, esse é o nosso amado e bendito Senhor. Queridos, será que nós temos vivido essa realidade? Expressar louvor, adoração a Deus? Porque muitos pensam assim, vamos lá, reunir como igreja, vamos adorar através dos cânticos. Também é uma adoração, mas a nossa adoração não pode ser ocasional, ela tem que ser constante. Quando nós saímos daqui do portão para fora, começa a nossa verdadeira adoração. Contemplar toda a criação do Pai, falar, Senhor, muito obrigado, porque Tu criaste tudo isso. Nós cantamos aqui, obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Que maravilha, você pode respirar, não é assim gostoso? Deus preparou este ar na medida adequada para mim e para você, respirar. Ouviu o cantar dos pássaros, não é gostoso isso, não é lindo isso, irmãos? Que maravilha! Tudo Ele prepara para nós, o clima agradável para nós, as chuvas, como é gostoso você vai se deitar, de repente se escuta uma chuva no telhado, e as bênçãos, as carícias de Deus sobre as nossas vidas. Irmão, você tem reconhecido isso no teu coração e tido um coração agradecido diante do nosso Pai Celestial? Será que nós somos um povo contente, feliz e alegre por tudo aquilo que Cristo é em nós e fez por nós, está fazendo em nós? Ah, meus irmãos, como nós precisamos conhecer o nosso amado Senhor. Então vamos avançar um pouquinho aqui no nosso boletim, olhando com bastante cuidado alguns pontos específicos. Então o nosso primeiro e principal ministério como sacerdotes é oferecer louvor e adoração ao nosso Deus. Essa é a nossa prioridade, esse é o culto, função, responsabilidade, privilégio e bênção supremos. Não há nenhum ministério maior do que o de ministrar a Deus em adoração. A adoração é o reconhecimento da criatura acerca da grandeza do seu Criador. Eu coloquei criatura aqui porque a própria criação de Deus, ela exalta a Deus. A palavra fala lá em Jeremias que quando um filho de Deus passa diante de árvores, alegoricamente elas batem palmas. Que lindo! Toda a criação exalta a Deus. Agora imagina nós, os seus filhos, estamos exaltando ao nosso Pai Celestial? Veja aqui, irmãos, o Salmo 135, versículo 5, que diz assim: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Eu quero lhe chamar a atenção para essa expressão aqui. Eu sei que o Senhor é grande. Ele é grande. Queridos, esse Deus que é grande, se você creu na sua inclusão no corpo de Cristo, você é filho. Esse Deus que é grande, que tem o controle de todas as coisas, é teu Pai. É o nosso Pai. Agora imagina, irmãos, como que Ele cuida de nós. Imagina como que Ele tem olhado para nós, como que Ele tem nos cercado. A palavra fala, Ele nos cerca por detrás e por diante. Ele nos livra de balas perdidas. Muitas vezes
desses assaltos, de acidentes e tantas outras coisas mais, né? Será que nós temos percebido o mover de Deus à nossa volta? O cuidado dele ao derredor de nós? Ele é grande, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Nós somos aquela a vinha na qual ele se delicia. Deus tem prazer em nós por causa do Filho dele que habita em nós. Lembra quando Jesus ele foi batizado, saiu do Jordão, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba? Então o céu se abriu e ouviu-se uma palavra dizendo: este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Se Deus o Pai tem prazer em Jesus Cristo, e Jesus Cristo está em mim e em você, imagina quão grande prazer o Pai tem em nós. Então nós somos a vinha na qual ele se delicia. Vamos ler aquele texto de Isaías, capítulo 27. Irmãos, que versículo preciosíssimo. Isaías, capítulo 27, versículo 2 e 3. Olha que maravilha, olha o cuidado do Senhor aqui, irmãos. Naquele dia, Isaías 27, versículo 2 e 3. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês cantem. Quando ele pede para a gente cantar, ele nos habilita a nós celebrarmos o louvor. Quando ele fala assim, sede santos, ele nos habilita a sermos santos. Ele diz assim: cantai a vinha deliciosa. Versículo 3: eu, o Senhor, não é anjo não, irmão, é o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Olha o cuidado do Senhor aqui, irmãos, sobre mim, sobre você. Ele nos vigia, ele cuida de nós, para que ninguém faça dano. Isso não é tão maravilhoso? Isso não é tão precioso? Então, irmãos, graças ao Senhor, porque ele é um Pai que pode todas as coisas e tem cuidado de nós. Então, como efeito, eu sei que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Precisamos fazer duas importantes perguntas. Realmente temos colocado o Senhor no centro de nossas reuniões? Não estamos colocando como foco principal em nossas reuniões o conforto, a conveniência, os interesses e as necessidades do homem antes da de Deus? Ninguém é semelhante e nem minimamente comparável a Ele. Ele é o primeiro em tudo, em todos os aspectos é digno de adoração. Todo o exército celestial o exaltará. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, a parte B, que diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Que lindo, irmãos. Então, ele é digno. Por que ele é digno? Porque ele venceu o pecado, a morte, Satanás, triunfou sobre principados e potestades, e o triunfo dele foi na cruz. Então ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Todo o poder foi dado para ele, toda a riqueza o Senhor Jesus conquistou, mas não apenas para ele, mas derramou toda a riqueza para a sua igreja. Tanto é que Paulo fala assim, lá em Efésios 3, versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta incumbência de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria, Ele é a nossa força. Toda a nossa desonra, e a morte é uma delas, Ele levou na cruz. Ele destruiu não apenas a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo. Então, irmãos, nós somos livres em Cristo Jesus. O que nos separa do Pai é a nossa morte física. Dentro em breve, logo nós vamos contemplar a face do nosso Pai
estar para sempre com Ele, porque Ele venceu todas as coisas. Então a comunidade cristã é a comunidade do louvor. Deixa eu mostrar para os irmãos o que Davi disse. Ele disse uma coisa fantástica a respeito do próprio Senhor. Abra no Salmo 145, os versículos de 1 a 3. 145, de 1 a 3. Temos aqui, irmãos, uma declaração fantástica, uma declaração tremenda. Ele disse assim, Salmo 145, de 1 a 3. Diz assim, o primeiro versículo: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Queridos, eu quero chamar a tua atenção por um ponto aqui. Observa aqui que Davi não disse, olha, se eu comprar um carro novo hoje, se eu ter boa saúde hoje, se eu tiver uma família excepcional, os filhos bem educados, criados, bem-sucedidos, ele disse assim, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Por isso que ele disse no versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Insondável porque não dá para sondar. Ela é muito grande de fato, né? Que coisa linda, irmãos. Irmãos, a primeira função dos sacerdotes é a adoração. A adoração está centrada em quem Deus é. Isso conduz todas as coisas à perspectiva apropriada, porque quando você adora, percebe e confessa quão grande Deus é e quão pequeno realmente você é. Você expressa seu amor a Deus e o exalta e o magnifica. Você o eleva e o glorifica. Essa é a operação de morte para o nosso próprio ego, orgulho e autocentralidade. As Escrituras revelam aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, adoração é reconhecer Deus por tudo aquilo que Ele é e fez por nós. Percebe? Nós só podemos adorar o Senhor em realidade espiritual quando estivermos uma alma tratada. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, o egocentrismo, mas Cristo vive em mim. Está me compreendendo? Era como que tinha um jogador, Edmundo, ele era muito briguento, era um cara muito bom de futebol, mas ele era briguento demais. E quando alguém o substituía, algum técnico, ele ficava muito bravo. E às vezes o técnico era até mandando embora daquela equipe. Era um cara muito rude, bravo. Hoje, graças ao Senhor, ele conheceu o Senhor, creu em Cristo. E esse tempo atrás ele falou o seguinte, se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido o melhor jogador de todos os tempos. Mas então, no cristianismo não é diferente. Deus substitui você por Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Ele tira o nervoso, Ele tira o irritado, a alma nervosa, birrento e birrenta, e coloca Cristo, para que Cristo faça todas as jogadas. Agora, qual foi a jogada que Cristo perdeu? Nenhuma. Nenhuma. Por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas nós queremos fazer as coisas. Nós achamos que podemos tudo. Queridos, se você e eu soubéssemos o quão fragilizados nós somos, quão fragilizados. Quem somos nós, irmãos? Então, queridos, na adoração, nós estamos ministrando ao Senhor. E como resultado, Ele vai ministrar a nós. Lembra de Lucas 6,38? Dai e ser-vos-á dado. Compreende? Da mesma forma, ministramos ao Senhor, seremos ministrados pelo Senhor. Irmãos, é tão bom quando Ele nos toca. É tão gostoso. Às vezes eu estou lendo a minha Bíblia, aí o Espírito para naquela palavra, aí começa uma alegria invadir o coração. É uma grande visitação.
Qualquer um de nós podemos passar por isso, irmãos. Aí você sente como que as cordas do coração, aqueles toques, tom, é o Senhor vibrando, querendo falar com você, querendo se revelar a você, querendo apontar um caminho adequado para você ser um vitorioso. Mas nós retrocedemos. Tem pessoas que nem lê Bíblia. Que tragédia, irmãos. E também outros pegam a Bíblia, colocam debaixo do braço. Vamos lá reunir como igreja. Mas durante a semana joga ela lá, fica lá empoeirada. Bíblia é para a gente ler. Quando você começa a ler as Escrituras, você começa a obter vida, sabedoria, inteligência, entendimento espiritual. Vá para aquela biblioteca que é do rei Salomão, Provérbios, leia Provérbios. Quantos conselhos nós temos ali? Aquela biblioteca celestial, aquela biblioteca que você tem ali, tudo que você precisa para como viver uma vida adequada neste mundo e fazer a diferença. Mas o problema, irmãos, é que nós deixamos Deus em segundo plano. Vamos recorrer a Ele tão somente quando nós precisamos de alguma coisa. Ora por mim. Não, irmãos, você é filho. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o nosso Pai Celestial. Nós não vivemos para nós. Tem outro texto que também Paulo fala, é a mesma palavra, mas de uma forma diferente. Abra lá em Romanos, capítulo 14, versículos de 7 a 9. Romanos 14, de 7 a 9. Temos aqui uma declaração muito clara e exata de que nós não somos de nós mesmos. Romanos 14, versículos 7 e 8 diz assim a palavra, olha só. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Aqui é um detalhe importante. Se você é filho de Deus, você vai para a glória. Se você não é filho de Deus, quando seu coração parar de bater, você vai para o inferno. Isso aqui é duro, mas preciso de dizer isso. Porque nenhum de nós vive para si, e nem morre para si. Olha o 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Está vendo? Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor. Ele é a ressurreição que habita em nós. Então, quando Lázaro havia morrido, Jesus, depois de 4 dias, chegou lá naquela aldeia. Aí Marta disse assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para ela assim: teu irmão há de ressuscitar. E eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Jesus disse para ela: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aí ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Vai ser uma morte só física. Então, Ele é a ressurreição. Não apenas a ressurreição, Ele é a vida. A ressurreição é a vida. Que lindo é isso. Irmãos, que segurança nós temos em Cristo. Por isso que nós não podemos temer nada e nem ninguém, porque nós já passamos da morte para a vida. Temos a vida de Cristo. Isso é tão maravilhoso. Vamos avançar aqui um pouquinho mais, irmãos. A igreja não é eu e você. A igreja é Cristo em mim e em você, menos eu e você. Isso é a igreja. Deus colocou seu Filho em você, essa pessoa, essa vida em você, e essa vida em nós é a igreja. Quando as partes se juntam a Cristo, isso é algo que é completamente espiritual e vem do reino celestial. Portanto, sendo igreja do Senhor, qualquer que nos tocar, certamente estarão tocando no próprio Senhor Jesus Cristo.
Lembra-se de Saulo em Atos 9, versículo 4? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós sabemos aqui que Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, ele perseguia os cristãos, eram os do caminho. Mas, quando Paulo teve aquela linda visão, ele descobriu que perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Então, qualquer pessoa que nos toca, está tocando nas meninas dos olhos do nosso Pai Celestial. Porque Cristo é o cabeça. Porque quando alguém toca no seu corpo, a cabeça sente. A cabeça é quem vai determinar que reação retributiva você vai dar para aquela pessoa. Se alguém te toca, né? De repente te dá um tapa nas tuas costas, a cabeça você vai virar, você vai olhar o tamanho daquela pessoa, não, isso aqui eu não posso fazer nada. E se for pequenininho, não, isso aqui eu posso bater nele. Queridos, assim é a igreja. Quando alguém nos toca, a cabeça que recebe. Qualquer que tocar em nós, toca no próprio Senhor. Porque Saulo perseguia aqueles cristãos. Ele estava tocando em quem? Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que, sabe o que o Senhor fez com Paulo? Virou ele de cabeça para baixo. Paulo encontrou aqui amor, graça e misericórdia. Mas esse que era o perseguidor da igreja, se tornou agora perseguido. Porque ele disse lá em 2 Timóteo 3, verso 12: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Entende, irmãos? Jesus, ele disse assim, lá em Mateus 5, versículo 11 e 12: vocês serão bem-aventurados quando, por minha causa, vos injuriarem, maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós outros. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Está vendo, irmãos? Paulo perseguia, se tornou agora um perseguido. Vamos avançar. Quem tocar em nós, toca no próprio Senhor. Nós adoramos a Cristo, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. A palavra adoração, na língua original, literalmente significa mover-se em direção a um beijo. Isso denota que Deus, na pessoa de Cristo, quer ter um relacionamento íntimo com seus filhos. A adoração é o ato da nossa intimidade com Deus. Adoração é a contemplação extasiada de Deus, da forma como Ele se revelou em Cristo e em Sua palavra. A adoração acontece num lugar muito secreto, ou seja, em nosso espírito vivificado. João 4,24 está escrito: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, adoração não pode ser piloto automático. Você tem que desligar o piloto automático e ser você na adoração. O Ademar de Campos, lá da Comunidade da Graça de São Paulo, na Vila Carrom, ele disse uma coisa que chamou muito a minha atenção. Ele é do grupo de louvor. Nós cantamos aqui cânticos que foram inspirados por ele. Louvemos ao Senhor, é um deles, e tantos outros. A verdade vos libertará. Ele diz que a adoração, ela é mais importante do que a pregação. Por quê? Depois ele respondeu: porque a adoração é para Deus, a pregação é para os homens. Não que a pregação não seja importante, é importantíssima, edifica a igreja, mas no sentido assim bastante de primazia, a adoração é em primeiro lugar. Ou seja, antes da leitura da palavra, temos que adorar o Senhor. Senhor, eu te louvo, te agradeço pela tua grandeza, porque tu colocaste a tua palavra em minhas mãos, todo o tesouro, riquezas insondáveis, para que eu então possa agora te conhecer. E aí depois você vai ler a Bíblia, tem outro significado, irmãos. Não fazer isso de uma forma mecânica ou metódica, né? Senão vira religião, mas fazer isso com uma postura bastante adequada,
tendo essa consciência de que devemos então adorar o Senhor. A leitura da palavra vai ser bem dinâmica. Irmãos, o que é importante aqui, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, Deus, Ele está procurando adoradores. Às vezes, vou dizer, Deus não está procurando adoração, Ele está procurando adoradores, porque os adoradores vão adorá-lo em espírito e em verdade. Qualquer pessoa pode vir aqui e fingir que está adorando o Senhor, cantando cânticos, baixando a cabeça, parece tudo bonitinho, né? Mas e lá dentro? Como é que está? Por isso que Deus, o Pai, procura adoradores, não adoração, porque os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Por isso que Ele procura adoradores e não adoração. Que lindo é isso. Vamos aqui para a parte final já. Adoração não é você trabalhar para Deus. Adoração vem antes do serviço e o rei antes dos negócios do rei. É mais ou menos assim. É quando o homem descansa, Deus trabalha. Lembra lá de Isaías 64:4? Que Deus trabalha para aquele que nele espera. Se está esperando, está descansando. Mas nós não conseguimos esperar. Mas tem que ser agora. Não, tem que ser, vamos lá, vamos fazer. Espera e descansa. Aquieta o teu coração. Vamos esperar nele. Por isso, nada prepara melhor o coração para a adoração ao Senhor do que contemplar a sua beleza e perfeição. Salmos 34:5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Aqui, irmãos, a palavra contemplar no original hebraico significa no sentido de buscar, meditar, que é contemplar, é buscar a sua face, e vocês serão iluminados. Como Moisés subiu lá para encontrar com o Senhor, para receber ali os 10 mandamentos, ele ficou lá 40 dias diante do Senhor, uma aparição fragmentada. Quando Moisés desceu, o povo olhou para Moisés, o que viu na face de Moisés? Estava iluminado. Então, é o mesmo sentido aqui, contemplai-o e sereis iluminados. Mas essa iluminação aqui é no nosso interior. Ele é aquele que ilumina o homem todo homem. A adoração é uma vida. Precisamos aprender como tomar Cristo como nosso alimento e viver por Ele a cada dia. Vamos ler aqui o último versículo de João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha que coisa linda. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E quem não se alimenta de Cristo, estará totalmente perdido. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos pelo tempo que passamos aqui lendo a Tua Palavra. Revela-nos, ó Pai, mais de Cristo em nós. Ensina-nos nessa escola da adoração, para que então possamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque são estes que o Senhor procura para adoradores. Continue falando conosco, Pai. Leva-nos guardado para os nossos lares. Prepara para que estejamos logo mais à noite para mais uma reunião. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.